Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é André, eu faço parte aqui da equipe da Wari e hoje eu queria trazer para vocês aí esse bate-papo um pouco sobre o primeiro mês trabalhando como Product Manager, né? Se eu acabei de conseguir uma vaga, quais são as coisas que eu tenho que ficar de olho, quais são as coisas que são importantes para priorizar e quais são os erros mais comuns nesse primeiro momento dentro de uma empresa, né? Então, assim, só para me apresentar um pouco brevemente, eu já trabalho há mais de 13 anos com produtos digitais, eu venho de um background da área de design, já trabalhei com UI, com UX, já fui founder de empresa, trabalhei quase 5 anos na Disney e trabalho com consultoria para empresas para o exterior. Mas, bom, vamos falar mais um pouco aqui sobre o assunto mesmo. Então, assim, quais são as primeiras coisas que a gente tem que observar? Primeiro de tudo, sem dúvida, é a sua posição, a posição que você foi contratado, né? Então é legal também, assim, a gente entender, é uma posição que já existia antes? É uma posição que é nova? Se já existia, tinha uma outra pessoa cuidando dela, né? Entender um pouco esse contexto, né? Às vezes é muito comum, um produto cresceu demais, uma pessoa estava cuidando do produto, agora duas pessoas vão cuidar do produto, né? Uma pessoa vai cuidar da parte de suporte, outra de outra parte, ou no caso de marketplace, né? Muito comum, um product manager cuida de um lado, outro do outro, né? E assim, e às vezes também tem uma certa reorganização. A empresa estava separando os product managers de certa forma e agora é de uma forma diferente. Às vezes era de acordo com certas áreas do produto, agora vai ser de acordo com as verticais, por aí vai, né? Então pode ter vários tipos de mudanças, pode ter vários tipos de razões para essa posição existir, para você ter sido contratado, né? Então, assim, outra coisa legal é você entender, então, basicamente esse histórico, né? O que aconteceu antes de você estar aqui com relação a essa vaga, a essa posição dentro da empresa. Ou outro, que é o básico, assim, você deve ter visto, né? Quando você se candidatou à vaga, tinha uma lista de expectativas, de responsabilidades, etc., que você tinha que fazer, mas é legal reiterar, você entrou, você conversar mais um pouco sobre isso com todo mundo para entender, tá, o que é esperado de mim dentro dessa posição? Até porque as coisas às vezes podem mudar levemente, podem mudar muito, né? Tem novas variáveis dentro do produto, dentro do mercado, e a coisa muda um pouco. Então é legal você sempre conversar para ver, é isso mesmo? Eu estou indo na direção certa, né? Deixar todo mundo alinhado no mesmo caminho. Bom, vamos para o segundo ponto, que é a empresa em si, né? Então, assim, a empresa é uma coisa muito grande, né? Pode variar, tem empresas menores, tem startup, tem empresas que têm departamentos gigantes, né? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui podem fazer sentido para o seu caso, pode não fazer, pode ser que esteja tudo meio junto, né? A primeira coisa é conhecer a equipe de liderança da empresa, né? Se tem os founders, o CEO, né? Quem são essas pessoas, primeiro de tudo? Se possível, ir lá conversar com eles, né? Ver o que eles estão planejando para o produto, tentar ir atrás dele, conseguir, assim, se for uma empresa muito grande, a pessoa é muito ocupada, nem que seja, podemos conversar 15 minutinhos, eu quero te conhecer, fazer essa conexão é muito importante, né? Depois, abaixo disso, a equipe de liderança de produto, né? Então, é muito comum, especialmente em produtos grandes, já ter um grupo de product managers. Então, existe alguém liderando a disciplina de produto. Quem que é essa pessoa? Conversar com ela, quais são as expectativas dela, né? E especialmente com essa pessoa é legal você tentar entender qual que é a visão para o grupo de produtos, se existem vários, né? E também, tanto para essas duas pessoas, a liderança da empresa e a liderança de Product Management, que eles enxergam com uma visão da companhia, não a visão do produto, mas da companhia como um todo, certo? Depois disso, a gente pode pensar um pouco assim, falando com quem é a liderança de produto, qual que é o nível de maturidade de Product Management dentro dessa empresa, né? Como é que a gente está? A gente acabou de começar, a gente está trabalhando com isso faz tempo, né? Onde é que a gente quer ir com isso? É muito importante porque esse é um dos objetivos do líder da equipe de produtos, né? Pode ser um CPO, pode ser um Group Product Manager, qualquer que seja essa nomenclatura, né? Mas essa pessoa está tentando melhorar a qualidade de Product Management como um todo dentro da empresa, né? Então é legal conhecer a visão dessa pessoa quanto a isso. De novo, pode variar de empresa para empresa, às vezes você vai falar, André, só tem eu aqui, né? Então é outra situação. Mas, mesmo assim, então você vai conversar com as pessoas e tentar identificar
qual que é o nível de maturidade de Product Management dentro dessa empresa. O outro grupo, né, são os seus pares, né? As outras pessoas que trabalham no mesmo cargo que você trabalha, os outros Product Managers. Então, assim, como é que funciona para eles, o que deu certo, o que não deu, você entender a perspectiva deles, né? Até porque em muitos casos, em muitos produtos, você às vezes está cuidando de um pedaço do produto que vai interagir muito com o pedaço que esse outro PM trabalha. Então, é legal você ficar de olho em quem são essas pessoas, com quem elas trabalham, entender um pouco do mundo deles, né? Como é que são os desafios, o que está funcionando, o que eles estão planejando de uma forma geral, né? Então, esses são outros pontos que são interessantes analisar, que é interessante analisar. Depois disso, eu diria os outros departamentos, né? Então, assim, conversar com todas as equipes em volta de você, de vendas, se tem uma equipe de QA, se tem uma equipe de marketing, se tem uma equipe de finanças, é legal você conhecer todas essas pessoas. Então, tomar muito café mesmo, marcar um bate-papo. É legal você, assim, se tiver muita gente na equipe de finanças, tenta marcar com aquele que é a liderança da equipe de finanças, né? Nem que seja, de novo, uma conversa rápida, mas você saber quem é essa pessoa, como ela está trabalhando, no caso das finanças, como é que está a saúde das finanças da empresa, né? No caso de marketing, como é que funciona a aquisição, como é que são as estratégias de marketing, né? E até ver como é que isso conecta com o que você vai cuidar dentro do produto, tá bom? Depois, acho que aqui eu, por enquanto, não estou nem falando do squad, do seu time, do seu Scrum Team, tá? É mais aquilo que ocorre em outros departamentos que você vai precisar entender. Já a gente vai chegar no squad. E assim, uma coisa importante para ver é como ocorrem esses processos entre departamentos. Como é que está organizado, né? Como é que são? Existem processos de aprovação? Existem grupos de liderança? Essas pessoas desses diferentes departamentos se falam, se reúnem de tempos em tempos ou não? Qual que é essa lógica e como que ela funciona? Junto a isso, é importante você começar a observar um ponto muito chave quando a gente está falando de empresa, que é cultura da empresa. A cultura da empresa como as pessoas interagem, como a coisa toda funciona, né? Como é que é o jeito das pessoas avançarem com as coisas, né? É uma cultura mais agressiva, é uma cultura colaborativa. Você tem que entender muito a cultura, porque a cultura é uma das coisas mais fortes da empresa. Ela é mais forte que a estratégia, ela é mais forte que os times e até que um indivíduo qualquer, né, dentro da empresa. Então, se você entender como é a cultura da empresa, você vai poder navegar dentro dela mais fácil. Quando a gente fala de cultura, é importante pensar que muitos dos pontos de cultura, às vezes, não são nem falados. Ou as pessoas, assim, simplesmente agem, mas não pensam muito nisso. Então, existe um certo conjunto de regras que ninguém nunca vai te falar, mas vai ser importante você perceber, tá bom? Então, isso é sobre empresa. Vamos para outro ponto agora que é bem bacana, que é, obviamente, o produto, né? O produto em si. Então, assim, da mesma forma que a gente estava falando da sua posição, ela tem um histórico, né? Talvez, o produto com certeza tem um histórico. Então, assim, como é que é a história desse produto? Como é que ele começou? Como ele evoluiu? Né? Como é que foram essas fases iniciais? Né? Tudo que aconteceu até o momento que você está agora. Né? Então, muito sobre o passado. E outro lado é sobre o futuro. Né? O que já está definido? Qual que é a visão do produto? Existe uma visão do produto? Qual que é ela? Existe, talvez, porventura, um roadmap já definido para o produto? Qual que é? O que está escrito nele? O que está definido já? Existem qualquer outro tipo de plano para esse produto, né? Você tem que ficar a par, né? Então, assim, ouvir bastante, ver o que o pessoal tem para falar. Talvez algumas dessas partes, desses pontos estejam em branco. O pessoal fala, não tem. Tudo bem, mas você tem que perguntar, você tem que checar isso, basicamente, né? Depois, sobre o produto, né? Você cair de cabeça nele, né? Você tem que entender tudo do seu produto, obviamente. Especialmente, eu gosto de começar tentando entender como é que é o negócio, como isso fica de pé, né? Como é que gera faturamento, como é que ele gera valor, né? Às vezes você está cuidando de um time que não está, uma parte de um produto que não gera nenhum faturamento para a empresa, mas ele é importante para a empresa. Então, assim, qual que é os valores chaves que
são oferecidos para a empresa, né? Ou para o cliente, para o usuário, para todo mundo. Quais são as métricas, né? Então, já estão sendo medidas métricas, já tem métricas chaves, né? Que estão sendo acompanhadas, já existe a definição do que é o sucesso do produto a partir de métricas, né? Esses são outros pontos bacanas. E, de forma geral, toda e qualquer documentação sobre o produto. O que já está documentado da parte de Product Management, né? Lógico que tem muita documentação de tudo quanto é coisa, cuidado para não cair, não se perder nesse mundo de documentações, especialmente produtos grandes e também empresas mais tradicionais, tem muita documentação, então toma cuidado aí, pisa no freio também, você vê, nossa, me deram 100 mil páginas para ler aqui, né? Então, aí dá uma freada e pensa, não, beleza, o que eu preciso saber sobre o produto como um todo? Então, documentação, quando eu estou falando aqui, especialmente documentação de product, de produto, tá bom? Vamos para o próximo ponto, como eu tinha falado, é o time, né? Então, assim, o squad, o Scrum Team, né? Esse time que está desenvolvendo a solução, que está criando a solução junto contigo, né? Junto com você. Então, assim, primeiro entender o grupo inteiro, né? Como é que está estruturado esse grupo? Como é que eles funcionam, né? Existe algum cara que é o líder, né? Tem um Scrum Lead, assim, né? Não, como é que está um Scrum Master, né? Assim, como é que as pessoas trabalham junto, né? Assim, tenta observar isso. De novo, muitas das coisas aqui não vão estar sendo faladas diretamente para você, mas você pode observar e ver se você consegue entender também, né? E aí, a outra coisa é falar com cada um desses indivíduos. Com certeza você tem que conhecer cada um deles. De novo, nem que seja um pouco curto, 15 minutos, chama com café, não precisa ser uma coisa formal de enviar um invite no calendário, né? Isso varia de companhia para companhia, né? Como é que funciona essa interação, né? Mas tenta conhecer cada um deles, porque falando um pouquinho com cada um deles, você vai entender o mundo deles, como é que funciona, né? Qual que é a perspectiva que eles têm sobre o produto, né? São essas pessoas que vão estar te ajudando a realizar a visão do produto, né? Outro ponto também, obviamente, são quais são os tipos de ferramentas. Então, como é que essas pessoas se comunicam? Elas usam Slack, elas usam e-mail, elas usam Jira, elas usam Trello, usam Asana, né? Então, quais são essas ferramentas que estão sendo utilizadas para produção, para comunicação, né? E por aí vai. Inclusive, nesse momento já vale a pena você entrar em alguns pontos chaves, como o time de desenvolvimento, falar com os seus desenvolvedores, entender qual que é o tech stack, né? Quais são as tecnologias que são utilizadas, né? Até mesmo, né, quais são as metodologias, né, que são utilizadas na área de desenvolvimento, para a parte de design também, né? Tanto para development quanto para design, é importante você ver o que está indo bem, o que não está indo tão bem, né? Existem algumas coisas que estão meio atrasadas, existe débito técnico, né? Ou débito de design, né? Podem ser que existam esses pontos. E, como eu estava falando, na área de design, você tentar entender como é que está, qual que é a situação, existe um design system, não, tá, tem mais de um designer, eles estão alinhados aí com a identidade do produto, né, com a parte de UI, como é que está a parte de UX, né, existem pesquisas, né, qual tipo de metodologia já foram utilizadas, tem personas, tem jobs to be done, né, a gente tem, quais são os tipos de informações que a gente tem sobre os usuários, né, e também aí vale obviamente, o nível de maturidade de UX, né? Já foi feito teste de usabilidade, já é recorrente, já faz parte do pipeline, já faz exploração de diferentes ideias ou vai simplesmente com a primeira que aparece, né? Então, entender um pouquinho qual que é esse momento na parte de design. Bom, vamos para o próximo ponto, ponto 5, que é o cliente, né? O customer, né? Ou, assim, dentro de cliente eu estou incluindo tudo aqui, tá, gente? Quais são os usuários, os tipos de usuários que a gente tem, de novo, quais são as personas, né? Como é que está funcionando o mercado, né? Quais tipos existem, né? Competidores, os clientes já utilizaram outros competidores, não utilizaram, como funcionam essas soluções? Existem soluções que resolvem o problema mais ou menos e às vezes a pessoa usa dois tipos de solução juntas para solucionar o problema que você resolve, né? E assim, é muito importante já no primeiro mês entrar em contato com o seu cliente, falar diretamente com ele, porque é muito legal, você fala com o time de suporte, você fala com as pessoas, etc. Mas você, como Product Manager, tem que falar diretamente
com o seu cliente e com seus usuários. Você tem que sentir na pele, né, como é que é a vida dessas pessoas, o que funciona, o que não funciona, quais são os desafios, as alegrias e tristezas, tá bom? Agora, gente, vou passar alguns pontos chaves, assim, para ter em mente, assim, princípios, eu diria, né, para você ter em mente. O primeiro é ouvir mais do que falar. Nesse momento, pergunta muito, né, deixa as pessoas se expressarem. Então, tenta fazer perguntas e deixar o cara falar. Isso aplica para todo mundo, para o CEO, para o cara dentro do seu time, para o cara de outro departamento. Ouve mais do que tudo, porque essas pessoas entendem muito mais do que você sobre o produto, e ouvindo você vai poder acelerar a sua curva de aprendizado do que é o produto, tá bom? Segundo ponto perguntas óbvias, né? Esse é um dos raros momentos onde você pode fazer aquelas perguntas que são totalmente óbvias. Então, assim, o que significa essa sigla, né? O que é esse feature aqui que eu não entendi? Então, assim, não tenha vergonha de fazer as perguntas óbvias. Se apresenta, fala o contexto, assim, olha, eu estou nesse momento, eu estou tentando entender sobre o produto, acabei de começar. Então, explica para mim, do seu ponto de vista, o que é isso daqui, como é que funciona isso daqui, né? E tenta entender também isso. Às vezes, certos conceitos ou features, etc., as pessoas vão enxergar de diferentes formas. Então, vale a pena fazer a mesma pergunta para diferentes pessoas, né? Por exemplo, dentro do squad, vale muito a pena perguntar assim, pô, como é que o produto faz? Como é que você entende o produto aí? Quais são os problemas que ele resolve? E como é que a gente soluciona esses problemas? Vale perguntar para cada um dos membros do seu squad, né? Porque fazendo essa pergunta, você vai entender assim, quanto eles entendem do seu produto e quanto você vai ter que consertar isso, né? Se você vê, nossa, o pessoal nem sabe o que é o produto, você já tem um panorama legal para falar, nossa, uma das minhas tarefas vai ser isso, vai ser fazer eles entenderem por que eles estão construindo esse produto, né? Então, perguntas óbvias são bem-vindas. O outro, como você deve ter observado, é conectar com as pessoas. Isso daí foi tudo que eu estava falando nos primeiros 5 slides, né? Então, assim, é muito importante você estabelecer boas conexões, né? Assim, como o Product Manager, ele integra as pessoas, ele trabalha com pessoas de vários departamentos, né? E, de certa forma, ele trabalha muito mais com gestão, mesmo que você não tenha um poder de autoridade sobre outras pessoas, você trabalha com gestão, né? Como você está nessa situação, você tem que entender o que você passa com as outras pessoas à sua volta, você tem que entender quais são os tipos de necessidades, problemas que as pessoas têm, quais são as expectativas que elas têm. Isso daí vale para todo mundo em volta de você. Então, assim, tenta estabelecer conexões de forma que você possa depois conversar com essa pessoa de uma forma mais natural. Porque se você for falar com a pessoa pela primeira vez para pedir uma coisa, ela vai falar, quem que é esse cara? Quem que é esse André? Sei lá, entendeu? Você tem que estabelecer esse primeiro contato para poder depois ou pedir uma coisa ou avisar de alguma coisa e por aí vai, né? Eu acho que esse é outro ponto importante, observar mais do que agir, né? Especialmente quando você entra no produto, né? O trem está andando, né? Então tá todo mundo lá trabalhando e tá um monte de coisa acontecendo. Então, assim, se dê ao direito de enxergar as coisas antes de tomar decisões. Você pode ser que você sofra pressões, assim, nossa, a gente precisa resolver isso daqui, e precisa, eu tenho essa demanda, eu tenho aquela demanda. Às vezes você entra numa posição e vai desabar um rio na sua cabeça, né? Vai ter um monte de gente falando, cara, André, como é que eu faço isso? Nossa, estou precisando da sua ajuda para aquilo. Nossa, as vendas não vão subir se a gente não fizer esse feature, blá, 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 blá. Então, assim, deixa as pessoas falarem e absorve a informação, tá? Assim, tenta evitar tomar decisões nesse momento. Se você tiver uma urgência muito grande, analisa com calma e analisa os detalhes antes de tomar uma decisão, porque você não tem nesse momento a base, a bagagem para tomar uma decisão que vai ser uma decisão que vai ter pouco risco. Você vai ter que tomar muitos chutes, você tem muitas variáveis que não estão claras, né? Então, assim, tome muito cuidado com as pessoas que vão, às vezes até com uma boa intenção, elas vão tentar te acelerar. Então, assim, agradece, ouve o que elas têm para falar,
mas fala, ó, nesse momento eu tô só tocando as coisas vão seguir um pouco como estão, e depois eu vou começar a tomar algumas ações, a começar a mexer, né, e tomar algumas decisões aqui. Mas assim, não tenta mudar tudo no primeiro dia, né? O último ponto que eu queria trazer, assim, né, meio que fechando todos esses itens, é um pouco sobre você, né? Então, assim, depois, isso mais para o fim do mês, né, desse primeiro mês, depois que você observou tudo isso, você vai começar a entrar dentro dessa pequena bolha, né? E é importante você pegar um dia, um meio-dia, ou uma hora que seja, para tomar um passo para trás e enxergar o todo novamente. Então, assim, eu estou dentro desse ambiente e tudo mais, assim, e agora eu estou falando porque eu não faço parte da empresa, eu estou aqui para ajudar você, né? Então, assim, a minha pergunta é o que é bom para sua carreira? Agora que você está enxergando, né? Uma coisa é você se candidatar a uma vaga, né? Do lado de fora. Agora que você olhou como é que funciona, né? Você viu o tamanho do problema, você viu quais são as oportunidades que tem dentro da empresa, onde você quer ir? O que você enxerga para sua carreira? É óbvio que isso daí vai ir mudando depois, mas é legal você fazer uma reflexão já nesse primeiro mês, no finalzinho, para enxergar quais tipos de ações eu posso tomar, o que eu posso fazer aqui, né? Porque, assim, especialmente nesse início, você também tem uma certa flexibilidade, né? Ou você tem que meio que uma carta livre para tomar um pouco de flexibilidade, de conversar com as pessoas e tentar ajustar as coisas para tomar certa direção. Então, assim, reflita qual que é a direção que você quer tomar com a sua carreira dentro dessa empresa que você acabou de entrar, tá bom? O último item, assim, o pós um mês que eu queria passar para vocês é esse daqui, né? A primeira coisa que vocês têm que procurar são as pequenas vitórias, né? Em inglês o pessoal usa esse termo small wins, né? Então, assim, se você começar a trabalhar, você começar a fazer as coisas e só sai desastre, sai desastre, todo mundo vai ficar meio assim, falando, nossa, o André acabou de entrar aqui, tá tudo dando errado, o que houve, né? Era para entrar alguém para adicionar e tá subtraindo, né? Então, assim, você está sendo observado. Apesar de você tentar segurar a galera, falar assim, não, vamos com calma, quero observar tudo mais, existe uma expectativa porque você acabou de entrar no time para sanar, para reduzir, né, uma certa confusão que existia lá, uma certa demanda, né? As pessoas precisam basicamente de ajuda. Então, assim, pensa assim, quais são as pequenas ações, os pequenos lançamentos, as pequenas user stories, né? As pequenas atividades que eu posso fazer, ou seja, aquelas que são rápidas, que vão gerar resultados positivos, ou que têm altas chances, né, de gerar resultados positivos. Acho que pequenas vitórias são essenciais assim no início, né? Talvez você não consiga fazer uma vitória no primeiro mês, mas você tem que conseguir fazer algo que vai ajudar as pessoas à sua volta, né? Vai ajudar a equipe, vai ajudar o negócio, o faturamento, satisfação do cliente, alguma das métricas, né? Então, assim, pensa quais são as vitórias dentro dessas variáveis que eu consigo atingir em breve, né? Gente, basicamente era isso que eu queria passar para vocês de dicas aí sobre como lidar com esse primeiro mês como Product Manager, né? Acho que é um momento que gera muitos desafios, porque a gente não sabe onde a gente está pisando, literalmente, então é comum até o profissional se sentir um pouco perdido, né? Ele tinha certeza que entendia sobre Product Management, mas entrou na empresa e, opa, nossa, o que está acontecendo aqui, né? E as outras pessoas à sua volta não estão nesse momento, né? Elas estão em outro momento da carreira delas. Então, assim, eu espero que essas pequenas dicas ajudem você aí a seguir os primeiros passos aí, e é isso aí, tá bom, galera? Então, continue acompanhando aí dentro da Wari outras dicas sobre Product Management, sobre UX, Data Science, todos esses temas aí que a gente trabalha, e espero que tenha ajudado, tá bom? Um grande abraço para você e nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.